Talvez você esteja tentando mudar a circunstância da sua vida, quando Deus está querendo começar a mudança dentro de você. Porque existe uma batalha que acontece todos os dias, em silêncio, dentro de cada ser humano. Uma batalha que ninguém vê, é a batalha dos pensamentos. Você pode estar sentado em um lugar tranquilo e ainda assim está vivendo uma tempestade por dentro. Pode estar cercado de pessoas e se sentir sozinho. Pode ter tudo aparentemente bem e mesmo assim carregar preocupações que ninguém conhece. Porque nem sempre aquilo que destrói a nossa paz está acontecendo do lado de fora. Às vezes, está acontecendo dentro da nossa própria mente. Um pensamento alimentado durante muito tempo pode se transformar em medo. Um medo alimentado pode se transformar em ansiedade. Uma ansiedade não tratada pode começar a governar nossas decisões. E pouco a pouco, aquilo que começou com um pensamento passa a controlar uma vida inteira. Por isso, a Bíblia nos chama para algo muito profundo. Romanos 12, 2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Observe que a Bíblia não fala apenas sobre mudar aquilo que está ao nosso redor. Ela fala sobre renovar a mente. Porque Deus sabe que uma mente desordenada pode transformar uma pequena dificuldade em um gigante. Mas uma mente submetida a Deus pode atravessar uma grande tempestade sem perder a esperança. Você não controla tudo o que acontece na sua vida. Você não controla o que as pessoas vão falar. Não controla o que aconteceu ontem. Não controla completamente aquilo que acontecerá amanhã. Mas existe algo que, pela graça de Deus, você pode aprender a entregar no Senhor: os seus pensamentos. E esse talvez seja um dos maiores exercícios de maturidade espiritual. Aprender a perguntar: esse pensamento está me aproximando de Deus ou está me afastando dele? Porque nem todo pensamento que aparece na sua mente merece permanecer nela. Nem toda voz interior merece ser obedecida. Nem todo medo merece ser alimentado. Nem toda lembrança merece controlar o seu presente. Existem pensamentos que precisam ser confrontados pela verdade da palavra de Deus. Quando a sua mente disser: você não vai conseguir, a palavra responde: tudo posso naquele que me fortalece. Quando a sua mente disser: você está sozinho, a palavra lembra: não te deixarei, nem te desampararei. Quando a sua mente disser: e se tudo der errado, a fé responde: confia no Senhor de todo o teu coração
Quando o medo disser: você não sabe o que vai acontecer amanhã, a palavra lembra: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Perceba, a fé cristã não significa fingir que os problemas não existem. Significa aprender a olhar para os problemas a partir da perspectiva de Deus. Você pode estar enfrentando uma tempestade e ainda assim ter paz. Porque paz não é ausência de problemas. Paz é saber quem está no controle. Jesus estava dentro de um barco quando a tempestade começou. Os discípulos estavam desesperados. As ondas estavam fortes. O vento estava furioso. Mas Jesus estava ali. E isso nos ensina algo poderoso. A presença de uma tempestade não significa a ausência de Deus. Talvez hoje exista uma tempestade dentro da sua mente. Pensamentos sobre o passado, medo do futuro, preocupações com dinheiro, problemas familiares, decepções, culpa, frustrações, coisas que você gostaria de ter feito diferente, coisas que você gostaria que nunca tivesse acontecido. Mas escute isso com atenção. Você não precisa continuar vivendo prisioneiro do que já passou. O passado pode explicar algumas feridas, mas não precisa determinar o seu futuro. Em Cristo existe recomeço, existe perdão, existe restauração, existe uma nova história. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso significa que a sua história não termina no capítulo da sua pior queda. Deus ainda pode escrever novos capítulos. Mas existe outra batalha que precisamos aprender a vencer: os desejos. Nem tudo aquilo que desejamos é bom para nós. Existe uma diferença entre ter um desejo e ser dominado por ele. Você pode sentir raiva sem precisar agir com raiva. Pode sentir vontade de desistir sem precisar desistir. Pode ser tentado sem precisar cair. Pode sentir medo sem permitir que o medo tome as decisões por você. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 16: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O Espírito Santo não veio apenas para nos fazer sentir algo. Ele veio para transformar a nossa maneira de viver. Deus quer trabalhar naquilo que ninguém vê. Na intenção, no pensamento, no desejo, na motivação, no caráter. Porque aquilo que você alimenta, secretamente um dia, aparecerá publicamente. Tenha cuidado com aquilo que você permite entrar na sua mente todos os dias. Aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, as conversas que você alimenta,
as pessoas que influenciam suas decisões, as palavras que você repete para si mesmo. Tudo isso vai formando uma direção dentro de você. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, nos dá uma orientação poderosa. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, nisso pensai. Isso é disciplina espiritual. Você não precisa deixar qualquer pensamento morar dentro da sua mente. Você pode escolher aquilo que vai alimentar. É como uma plantação. Se você planta constantemente pensamentos de medo, desespero e derrota, não deveria se surpreender quando sua mente começar a produzir medo, desespero e derrota. Mas quando você planta a palavra de Deus, oração, gratidão, fé e esperança, algo começa a mudar. Não necessariamente do lado de fora, primeiro dentro. E quando Deus transforma o interior, a maneira de enfrentar o exterior também muda. Talvez você esteja esperando Deus mudar a sua situação, mas talvez Deus esteja usando essa situação para mudar você. Talvez você esteja pedindo: Senhor, tira essa luta da minha frente. E Deus esteja dizendo: filho, primeiro permita que eu fortaleça você dentro desta luta. Porque algumas batalhas não desaparecem imediatamente, mas a pessoa que você é dentro da batalha pode ser transformada. Davi enfrentou Golias. Daniel enfrentou uma cova. José enfrentou a injustiça. Paulo enfrentou prisões. Jesus enfrentou a cruz. E nenhum deles descobriu que Deus estava presente apenas depois que o problema terminou. Deus estava presente durante o processo. Por isso, pare de medir a presença de Deus pela ausência de problemas. Deus pode estar trabalhando enquanto você pensa que tudo está parado. Agora pense por alguns segundos. Quantas vezes você sofreu por algo que nunca aconteceu? Quantas noites perdeu por causa de um problema que ainda nem existia? Quantas vezes o seu pensamento criou uma tragédia que a realidade nunca confirmou? Jesus disse: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Isso não significa irresponsabilidade. Significa confiança. Faça o que precisa ser feito hoje. Ore hoje. Trabalhe hoje. Perdoe hoje. Ame hoje. Obedeça hoje. E deixe o amanhã nas mãos de Deus. Porque a ansiedade tenta fazer você viver hoje os problemas de amanhã. Mas a fé ensina você a viver um dia de cada vez. Talvez você não consiga controlar todos. Talvez você não consiga controlar todos os seus pensamentos imediatamente. E tudo bem. O processo é diário. Quando o pensamento errado aparecer,
leve-o para Deus. Quando as preocupações chegar, ore. Quando a tentação aparecer, fuja daquilo que alimenta a tentação. Quando a tristeza vier, não se isole de Deus. Quando cair, levante-se. Quando errar, arrependa-se. Quando estiver cansado, descanse. Mas não abandone o caminho. Porque autodomínio cristão não é confiar na própria força. É aprender a depender da força de Deus. Não é dizer, eu consigo sozinho. É dizer, Senhor, sem ti eu não consigo. Governa minha mente, meus pensamentos, meus desejos e minhas decisões. Isso é o verdadeiro segredo. Você não precisa se tornar Senhor do mundo. Precisa permitir que Cristo seja Senhor da sua vida. Porque quando Cristo governa, o coração, os pensamentos começam a encontrar direção. Quando a palavra governa a mente, as emoções encontram equilíbrio. Quando o Espírito Santo governa os desejos, o pecado perde espaço. E quando Deus ocupa o primeiro lugar, muitas coisas que pareciam gigantes começam a encontrar o seu verdadeiro tamanho. Então hoje, faça uma escolha. Não permita que o passado seja o seu Senhor. Não permita que o medo seja o seu Senhor. Não permita que os desejos sejam o seu Senhor. Não permita que a opinião das pessoas seja o seu Senhor. Entregue o governo da sua vida a Jesus, porque você pode não conseguir controlar o mundo, mas pode colocar sua vida nas mãos daquele que controla todas as coisas. E talvez essa seja a verdadeira paz. Não ter todas as respostas, mas conhecer aquele que tem todas as respostas. Não saber o que acontecerá amanhã. Não saber o que acontecerá amanhã, mas saber quem estará com você amanhã. Não entender todos os caminhos de Deus, mas confiar que os caminhos dele são melhores que os nossos. Então respire, acalme o coração, feche os olhos por alguns segundos e diga: Senhor, eu entrego a Ti a minha mente, eu entrego a Ti os meus medos, eu entrego a Ti o meu passado, eu entrego a Ti o meu futuro, eu entrego a Ti os meus desejos, eu entrego a Ti aquilo que eu não consigo controlar. E permita que Deus faça dentro de você aquilo que você nunca conseguiria fazer sozinho. Porque a batalha pode ser grande, mas a graça de Deus é maior. A sua mente pode estar cansada, mas Deus pode renová-la. O seu coração pode estar ferido, mas Deus pode restaurá-lo. Você pode ter perdido a esperança, mas Deus ainda pode reacender sua fé. Não desista. Continue orando, continue buscando, continue lendo a palavra, continue caminhando, continue confiando, porque aquele que começou uma boa obra em você também é poderoso para completá-la.
E quando você não souber o que fazer, faça aquilo que sempre será certo. Volte para Deus. Ore, confie, obedeça. E continue caminhando. Agora vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, eu entrego em Tuas mãos a mente de cada pessoa que está ouvindo esta oração. Acalma os pensamentos, silencia as vozes do medo, tira o peso da ansiedade, cura as feridas do passado, dá força para enfrentar o presente e coloca a esperança no coração para enfrentar o futuro. Senhor, ensina-nos a controlar aquilo que precisa ser controlado e a entregar aquilo que somente Tu pode resolver. Renova nossa mente pela Tua palavra. Fortalece a nossa fé, dá-nos domínio próprio, livra-nos dos pensamentos que nos afastam de Ti. E que o Espírito Santo governe nossas decisões, nossos desejos, nossas palavras e nossas atitudes. Que o nosso coração encontre paz em Ti e que a nossa vida seja cada dia mais parecida com aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. E se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Senhor, governa a minha mente. E se você deseja continuar recebendo mensagens que fortalecem a sua fé, a sua mente e seu coração, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. Que Deus abençoe você e nunca se esqueça, você não precisa vencer todas as batalhas sozinho. Entregue a sua mente a Deus